Que tal começar nossa quinta-feira, começar não, quase terminar nossa quinta-feira, falando um pouco de amor próprio. Muitas pessoas, elas, talvez por não entender, ou talvez por entender mal algumas lições que o próprio Jesus nos deu, elas fazem interpretações erradas de algumas coisas. E uma delas foi quando Jesus disse para que nos deu o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos. E as pessoas acham que amar ao próximo como a si mesmo é colocar o outro à frente de nós, né? Então, se eu estou com uma blusa de frio, estou sentindo frio, e eu vejo a pessoa ali sem blusa, eu vou tirar minha blusa e dar para ele. E, na bem da verdade, amar ao próximo como a si próprio implica em se amar primeiro. Muita gente fica assim, mas isso é egoísmo, eu estou me colocando à frente do outro. Não, isso é cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ilustrar bem isso. Eu até pegando carona aqui na Jussara, minha parceira de missão, que ela trouxe esse exemplo e ilustrou muito bem isso. Acontece comigo aqui também. Digamos que chega aqui uma mãe ou um pai e a pessoa está passando por algumas disfunções, digamos, baixa autoestima ou qualquer outra disfunção emocional. E ali na nossa entrevista, na nossa anamnese, eu pergunto para a pessoa, eu faço digamos assim, uma ilustração para a pessoa. Eu falo para ela, você tem filho pequeno? Tenho filho pequeno. E qual a idade do seu filho? Ah, meu filho tem 3 anos, meu filho tem 3, meu filho tem 4. Bacana, então imagine que você vai fazer uma viagem com o seu filho. Ei, Silêncio, obrigado mais uma vez por estar aí comigo. Imagina que você for fazer uma viagem, vai fazer uma viagem com seu filho de avião. E aí, seu filho todo empolgado, né? Primeira viagem de avião talvez, né? E aí vocês vão lá, embarcam no avião, aquele avião ganha altitude. E aí de repente, o piloto anuncia que, olha, está tendo uma pane aqui, nós vamos passar por uma turbulência muito grande, as máscaras de gás vão cair, as máscaras de oxigênio vão cair, coloquem a sua máscara de oxigênio. E aí entra naquela turbulência e o avião começa a tremer, trepidar, e as máscaras de oxigênio caem. E eu pergunto para a pessoa, em quem você colocaria a máscara primeiro? Eu pergunto para você hoje, se fosse o seu caso, se o seu filho estivesse ali do lado, 3 anos de idade, 4 anos de idade, em quem você colocaria a máscara primeiro? Eu vou te falar que em 99,9% das pessoas que eu pergunto seria no filho. Eu falo, mas está errado. Ah, mas eu amo tanto meu filho. Falo assim, olha, você tem que colocar primeiro em você. Porque imagina que agora que você coloca a máscara no seu filho, houve agora uma despressurização ali do avião, houve uma falta de oxigênio ali. Você coloca a máscara no seu filho e você vai e desmaia, porque você está sem máscara. E aí agora seu filho carece de cuidado, de atenção, e você agora não pode socorrê-lo. Então esse é um exemplo muito interessante de que nós devemos nos cuidar para poder cuidar do outro. Porque se você não coloca a máscara primeiro em você, se sente bem, agora se sente ali capacitado a ajudar o seu filho, não só com a máscara de oxigênio, mas em qualquer outra situação que vier a ocorrer, você não vai ajudar o seu filho, você vai, a priori, você vai amenizar a situação dele ali. E ele vai ficar agora, ele vai sofrer te vendo desmaiado, sem saber o que aconteceu com o pai ou com a mãe. Então, o autocuidado é isso. Amar ao próximo como a si mesmo é isso. É se cuidar para poder cuidar do outro. Não dá para a gente cuidar de uma pessoa se nós não cuidarmos de nós mesmos. Então, quando você tiver em qualquer situação que você perceber uma pessoa passando por lutas, por disfunções, olhe para você primeiro. Olha se você tem estrutura para poder ajudar essa pessoa. Obrigado, Débora, por estar aqui. Olha se você tem estrutura para ajudar essa pessoa. Porque muitas vezes a gente, ali na ânsia de socorrer o outro, como eu disse aqui, o filho, que é a pessoa que todo mundo quer, não, eu vou dar a máscara de oxigênio primeiro para o meu filho. Eu quero socorrer o meu filho. E aí você desmaia. E agora o seu filho te vê desmaiado, ele não tem agora condição de fazer nada e dar uma outra situação qualquer, você não pode agora socorrer o seu filho, porque você não se cuidou primeiro. Então tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que é Jesus falando também. Pode porventura um cego guiar outro? Não cairão os dois em buracos?
O que quer dizer isso? É preciso que a gente enxergue, que a gente se capacite para poder ajudar o outro. Isso é amor próprio, isso é cuidado. Então não é egoísmo se amar, se cuidar, sabe? Então, nós, terapeutas, pessoas que trabalham nessa área, muitas vezes tiram férias, até fora da época de tirar férias, porque eles ficam ali ouvindo pessoas trazendo seus problemas, eles precisam de um tempo para poder relaxar, para poder... E eles têm outros terapeutas que eles consultam também, para poder estar em forma, né, em forma mental, com a sua psique em ordem, para poder socorrer o outro. Então, se você não se ama, não se cuida, não tem como você amar o outro. Se a pessoa fala que ama o outro, se eu perguntar quem é a pessoa que você mais ama no mundo, a pessoa fala, é meu marido, é minha esposa, é meu filho, é minha filha, é meu pai, é minha mãe. Ele está completamente enganado. A pessoa que nós devemos mais amar no mundo, nós, no mundo. Porque essa passagem onde Jesus fala, amar o próximo a si mesmo, primeiro ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Deus é em primeiro lugar. E é o próximo como a si mesmo. Então, subentendido está, eu preciso me amar para poder amar o próximo na mesma medida que eu me amo. Né? Não é para amar o próximo mais do que eu me amo, ou menos do que eu me amo, mas é como eu me amo, na mesma medida que eu me amo. Então, se eu não me cuido, se eu não zelo pela minha saúde física, mental, espiritual, se eu não zelo pelo meu bem-estar, eu não vou conseguir fazer isso pelo outro. Porque eu não estou bem para isso. Né? Então, fica aqui a minha reflexão hoje do que é o verdadeiro amar o próximo como a si mesmo. É ter amor próprio, é se cuidar, é se capacitar para poder ajudar o outro. E nós não podemos ajudar o outro se nós não estivermos bem conosco mesmo. Então, deixo aqui meu boa tarde, essa reflexão, e peço a Deus que Ele possa iluminar a mente de cada um para entender que amar-se em primeiro lugar não é egoísmo. Isso é um ato de amor ao próximo. Até mais, obrigado.